Saúde, amada igreja, pastor amém, irmãos. Eu convido a igreja para pôr em pé, por favor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Abram suas Bíblias, por favor. Em 1 Samuel, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 15. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 2. Quem achou, diga amém. 1 Samuel, capítulo 2. Capítulo 15, versículo 2. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2. A palavra do Senhor nos diz assim: Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Versículo 8. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Versículo 14 em diante. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: De Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Glória a Deus. Versículo 22 em diante. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado e feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui pode sentar, por favor, dando uma salva de palmas para Jesus e glorificando o santo e maravilhoso e poderoso nome do Senhor dos exércitos. Irmãos, vemos aqui nessa palavra, nessa mensagem, a respeito da desobediência de um homem, a respeito da desobediência de um rei, de um ungido do Senhor, alguém que o Senhor tinha, o ungido tinha o abençoado, onde Deus se fazia presente na vida desse homem. Só que por sua desobediência, o Senhor o rejeita,
o Senhor se afasta da vida do rei Saul. Amados, quando a palavra do Senhor veio o profeta Samuel, ordenando ele que fosse, pelejasse contra os inimigos de Israel, que tinham feito mal a Israel. Mas Deus é um Deus de justiça, e Ele não esquece do seu povo, não. Ele não esquece de pelejar para o seu povo, e dar vitória, e dar resposta ao povo seu, e envergonhar os nossos inimigos. Deus manda o rei vai, mas ele não obedece à palavra do Senhor. Ele faz tudo ao contrário. O Senhor mandou ele que destruísse tudo, começando pelo rei. Começando pelo rei, era para destruir tudo. Todo ser vivente, todo ser humano, até mesmo as crianças de peito, até mesmo os que amamentavam, era para serem todos destruídos. Os animais, tudo era para ser destruído, aniquilado. Deus queria exterminar aquele povo, tornar aquele lugar a pó, a cinza. Mas Saul não obedeceu a palavra do Senhor. Ele foi e traz o rei vivo. Perdoaram o rei. Ele e todo o povo, seu exército estava com ele. Perdoaram o rei, mas as demais pessoas eles mataram. Mataram as demais pessoas, mas o rei, o principal inimigo, eles trazem vivo. Saul traz vivo. E além de tudo, trouxeram, meus irmãos, alguns animais, mas só os bons. Os desprezíveis eles não quiseram. Eles trouxeram porque estavam desobedecendo ao Senhor. Quando o Senhor se apresenta na vida do profeta Samuel, o Senhor fala: eu me arrependo de ter colocado Saul como rei para reinar em Israel. Eu me arrependo. Samuel, ele buscou o Senhor a noite toda. Ele clamou ao Senhor a noite toda. Ele não dormiu clamando ao Senhor, para Deus ter misericórdia. Porque ele, ao receber a mensagem do Senhor, o Senhor já tinha ordenado para ele o que ele tinha que falar ao rei Saul, que seria a rejeição. Deus o estava rejeitando. Assim como ele rejeitou a palavra do Senhor, não obedeceu ao Todo-Poderoso, Deus também o havia já rejeitado. E Deus conhecia o coração daquele homem, o coração dele estava contaminado. Porque quando o profeta chega diante dele, a primeira coisa que ele faz, ele mente. Ele não se coloca, meus irmãos e minhas irmãs, como culpado de maneira nenhuma. Ele era o certinho de tudo, o povo fez tudo errado, foi tudo o povo. Ele não fez nada, mas ele era o rei. Ele era o líder daquele povo. O rei ele tem palavra, ele tinha autoridade. Ele tinha autoridade muito grande. Se mandasse matar alguém, era morto, aquela pessoa era morta. Ninguém podia livrar aquela pessoa do fio de uma espada. Mas não, ele se acovardou, sabe por quê? Porque ele consentiu com o pecado daquele povo. Todo aquele povo pecou por o consentimento dele. O Senhor rejeitou ele como rei. Deus, quando levanta alguém, meus irmãos, o levanta para ser honra, não para ser desonra. Pode vir a tempestade que vier, pode vir o inimigo que vier, ele peleja a favor daquele que é seu, e não deixa o inimigo tocar. Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou. Para tudo Ele é a nossa solução. Mas nós devemos confiar e acreditar no Senhor, porque as suas palavras não caem no chão.
elas não voltam vazias, meus irmãos. Elas são destinadas a tudo aquilo que lhe apraz. Deus, Ele é maravilhoso. Saul continua mentindo para o profeta, só que o profeta ele tinha a presença de Deus na vida dele. Mentiu mais do que uma vez, se colocando sempre na inocência. Só que chega o momento que o profeta ouve com atenção, com educação, como todos somos humildes e educados. Ele entrega a mensagem para Saul: porque você não obedeceu a palavra do Senhor, você rejeitou a palavra do Senhor, não obedeceu ao Todo-Poderoso, Deus também está te rejeitando para não reinar mais em Israel. Você não será mais rei. E logo mais adiante o texto vai nos falar, meus irmãos, que o fim dele foi tenebroso. Ele veio à morte. Sabe por quê? A morte veio para ele através de uma espada. Se lançou na ponta de uma espada. Por quê? Porque ele não tinha mais a presença do Senhor, do Todo-Poderoso na vida dele. Saul, ele estava sozinho. Ele não tinha mais a presença do Senhor na vida dele. Eu quero dizer para você algo poderoso da parte do Senhor nessa noite. Para você que está ouvindo, para você que está assistindo essa humilde mensagem nesse momento, ou uma pessoa humilde e simples, lá do anonimato Deus tem trazido para cá. Você tem que ter a presença do Senhor na tua vida. Você tem que ter a santa e poderosa presença do Todo-Poderoso na tua vida, meu irmão, minha irmã. Se você não tiver a presença do Todo-Poderoso na tua vida, você está com os dias contados. A morte pode chegar a qualquer momento. A destruição pode vir repentina. E até mesmo atingir a tua própria família, teus filhos. Por quê? Porque até nossos filhos, eles pagam o preço dos nossos pecados. Deus visita o pecado dos pais nos filhos. Se não haver arrependimento, não haver convertimento. A ira do Senhor é a palavra do Senhor, castigando, açoitando, corrigindo, fazendo justiça a toda a nação, seja grande e pequeno, não importa, a palavra do Senhor é uma só. O ai do Senhor quando ele chega na vida de um homem e de uma mulher é muito triste. Isso tudo começa, meus irmãos, com a rebeldia, com a desobediência, de desobedecer ao Senhor. Custava ele obedecer ao Senhor? Deus era na vida dele, Deus colocou como rei, ungiu como rei. Ele não obedeceu ao Senhor. Tinha um profeta, um homem cheio do Espírito Santo do Senhor, que Deus falava com ele através do profeta, dava tudo o que ele queria, tudo, sem se esforçar, meus irmãos, sem fazer muito sacrifício igual nós fazemos hoje. Naquele tempo eles regulavam um carneiro, um novilho, um bezerro e serviam um holocausto para o Senhor. Ele tinha bastante, era fácil ele fazer isso. E para nós hoje é muito diferente. O nosso sacrifício primeiramente é renunciar ao mundo, mas guardar a palavra, para nós poder receber da parte do Senhor. Mas pagar preço com jejum e oração. Muitas vezes ficamos só, ficamos desamparados. Muitas vezes, meus irmãos, somos abandonados, mas não abandonados pelo Senhor. É o preço que nós temos que pagar muitas vezes. Mas Deus, Ele não nos abandona, Ele nos dá a vitória. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, você precisa da presença do Senhor na tua vida. Se você não tiver a presença do Senhor na tua vida, é sinal que você não está obedecendo o Pai. E um filho que não obedece o pai, meu irmão, minha irmã, ele está em discórdia com Deus.
ele está em inimizade contra Deus. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, que aquele que não tem a santa e poderosa presença do Senhor na vida dele, através do Espírito Santo, ele se torna uma inimizade contra Deus, inimigo do Senhor. Muitas pessoas nos nossos dias atuais estão vivendo uma vida ilusão, uma vida engano, achando que estão agradando a Deus, que estão em comunhão com Deus, que tem a presença majestosa do Espírito Santo e não tem nada. Muitas pessoas não têm guardado a palavra, têm criado falsas doutrinas, têm criado heresias no meio do Evangelho, têm levado mentiras para as pessoas, dizendo que é da parte de Deus, destruindo lares muitas vezes, dizendo que é a majestosa, santa palavra do Senhor vinda do sublime e poderoso Espírito Santo, mas nem tem Deus na vida dele nem dela. Povo enganado. Mas sabe por que muitas pessoas estão sendo enganadas por esse povo aí? Porque só querem ouvir o que Deus tem para falar. E naquele intervalo de tempo, meu irmão, não paga preço, não vai orar, não vai jejuar, não lê a Bíblia, fica em casa amiga comum, é fixado nos programas imorais, com a língua desse tamanho, falando da vida dos outros, o coração contaminado, cobiçando o que não é seu, tramando planos diabólicos, e vem na igreja com a Bíblia debaixo do braço. Eu sou de Jesus, eu sou cristão, eu sou cristã. O Todo-Poderoso conhece a tua vida, meu irmão, conhece a tua vida, minha irmã. Pode até ficar o joio no meio do trigo, mas no momento da seara, quando vir o ceifeiro, tu virará palha para o fogo. Sabe qual vai ser esse fogo? Vai ser o inferno, vai ser a segunda morte, lago de fogo, sofrimento eterno para os rebeldes, desobedientes, que não guardam a palavra do Senhor. Mas hoje, pela misericórdia do Senhor, não estamos na era mais dos reis, não estamos vivendo o tempo da lei, senão muitas pessoas seriam condenadas sem ter uma segunda oportunidade de morar no reino dos céus. Mas o Senhor enviou o maravilhoso, que eu amo tanto, meu Senhor Jesus, para padecer por mim e por você. Em sacrifício vivo, Ele se ofereceu por mim e se ofereceu por você, para nós poder conseguir chegar lá no reino dos céus. Só basta você renunciar ao mundo, guardar a palavra, obedecer ao Senhor. Se você guardar a palavra, só obedecendo ao Senhor, você vai conseguir chegar lá. Se você guardar a palavra, você tem a presença de Deus na tua vida, você tem a presença do Espírito Santo na tua vida, você tem Deus na tua vida. Aí você consegue adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Mas para adorá-lo em espírito e em verdade, nós precisamos ter a presença. Nós precisamos termos, meus irmãos, minhas irmãs, o Espírito Santo Consolador nas nossas vidas. Mas muitas pessoas não têm. Muitas pessoas não têm a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, ela vem através do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo fala na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você pode até dizer que você é de Jesus, mas quando os discípulos vieram chamar Ele, que a sua família estava lá fora e queriam ter com Ele, queriam conversar com Ele, Ele não parou de fazer a obra. Simplesmente respondeu: minha mãe, a minha família, resumidamente, são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e a executam. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Você tem obedecido a palavra do Senhor? Você tem obedecido a palavra do Senhor? Como é que está a tua vida diante do Senhor, se Jesus vier agora arrebatar a igreja? Lá só entram os santos, só entra quem tem a presença do Espírito Santo Consolador. Os imorais não vão chegar no céu, não.
Não vão chegar não, só vai chegar os puros. Aqueles que o adoram e servem em espírito e em verdade. Aqueles que têm a presença do Espírito Santo vão conseguir chegar lá, os demais não vão chegar. Quem não aceitar Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, não vai chegar no reino. Não vai se encontrar com Jesus, não. Não vai se encontrar para entrar na vida eterna, não. Mas para ser julgado, sim. Para ser julgado, sim. Ele veio para provar o amor que Deus tem e tinha pela humanidade, pelo mundo, por todo tipo de pessoas pecaminosas, para nós termos uma oportunidade de morar no céu, porque muitos não estavam conseguindo, muitos não conseguiam guardar a palavra. Aquelas pessoas, meus irmãos, que perdem a presença do Senhor, começando por aqueles, meus irmãos, minhas irmãs, afastadas dos caminhos do Senhor. Quando elas não têm a presença do Senhor, quando Deus se afasta, ou melhor, elas se afastam do Senhor, e Deus não tem outra alternativa, Ele é justo, Ele se afasta também, porque a sua palavra é verdadeira, a pessoa passa a ser endemoniada. Ela passa a conviver com demônios, mas aonde? Vizinho? Não, não é de vizinho não, é no teu próprio corpo, incorporado em você, e não é um não, são 8 demônios terríveis, para fazer o teu estado se tornar pior do que era antes de você conhecer a palavra do Senhor. Por quê? Por que Deus permite isso? Eu pequei, às vezes eu tive um ponto fraco lá e tal, o inimigo lutou, não resisti. Por que Deus não tem misericórdia? Por que Ele permite? Não, Deus não vai permitir isso não. Deus não é mentiroso. Deus vai permitir sim, porque a palavra do Senhor é uma só e é a verdade. E a própria Bíblia diz que a pessoa passa a ser endemoniada. Dessa maneira você vai morar no céu? Dessa maneira você vai conseguir chegar no reino? Você não vai conseguir chegar no reino. Mas se você confessar teus pecados e deixar, tu vai alcançar a misericórdia. Só tem uma maneira. A Bíblia fala somente aqueles que confessam os seus pecados e deixam. Não é para continuar não. Alcança a misericórdia. Por que tem que deixar, missionário? Porque quando trouxeram com a mulher adulta para Jesus a julgá-la, ela deveria ser morta, a sentença dela era morte pela lei. O Senhor falou: vai, mas não peques mais. Ele não mandou continuar. Vai, mas não peques mais. Acabou, chega. É a última oportunidade. Talvez tu vai ter outra. E é assim para todos nós. É assim para todos nós. Você tem a presença do Espírito Santo na tua vida? Você tem a presença de Deus na tua vida? Filho que não obedece ao pai não tem a presença do Espírito Santo não. Crente que não dá o dízimo não tem a presença do Espírito Santo não. Crente que faz voto com Deus e não cumpre é tolo, não tem a presença do Espírito Santo não. A palavra do Senhor é sim, sim ou não, não. Passou disso é propriedade do maligno. Crente que dá a palavra em qualquer coisa não cumpre, não tem a presença do Espírito Santo. Mas tem outra coisa que é ao redor dela, que a Bíblia fala: Satanás, ele anda ao nosso redor rugindo como um leão, tentando quem possa estragar. O inimigo está aí contigo. Foi ele que semeou no teu coração para fazer esse mal. Mas hoje, pela misericórdia do Senhor, Jesus te chama ao arrependimento. Ele te chama ao arrependimento, fazer um concerto, um propósito com o Senhor. Diante do altar do Senhor, não importa quem você seja, o Senhor conhece a tua vida e sabe o tempo de Deus na tua vida. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Para todas as coisas, até um tempo da tua morte, da minha morte, Deus já tem um tempo determinado por Ele. Não, nem no meu querer, é por Ele. É por Ele, a Bíblia fala. Existe um tempo de nascer, um tempo de viver, um tempo de morrer determinado por Deus. Sem questionamento, sem pedir opinião para ninguém. É o Todo-Poderoso, é o Soberano. Pessoas com mágoa no seu coração, pessoas iradas, não têm a presença do Espírito Santo, também não vai morar no céu. Jesus fala na palavra: aprendei-vos comigo, pois sou manso e humilde de coração.
Se você não tem mansidão, você não tem a presença do Espírito Santo. Mas hoje Jesus te chama ao arrependimento. E a presença do Senhor vai ser na tua vida. E você vai ser mais que vencedor, mais que vencedora. E você vai subir. Você vai morar no céu. Mas depende só de você. Você que o Senhor tem falado. Que a palavra ela não volta vazia. Eu sei que tem pessoas aqui, ó. Pessoas que precisam tomar um propósito com Deus. Pessoas que precisam, meus irmãos, se humilhar diante do Pai, do Todo-Poderoso, confessar seus pecados. Só para o Senhor. Para a partir de hoje você ter uma nova vida com Deus. Com Deus, porque você está sem Deus, meu irmão, minha irmã. Por que, irmão? Quando a pessoa perde a presença do Espírito Santo, ela perde a presença do Senhor. Pode até na igreja, pode até enganar o pastor, pode enganar quem for, mas ao Todo-Poderoso você não engana. E eu vou abrir a oportunidade aqui, ó, a você que quer fazer um propósito com Deus agora, a você que quer voltar para Jesus. Hoje é o dia, agora é a hora. É agora, não espera para depois. Tem pessoas que é atribulada, mas atribulada de uma maneira terrível, que aquilo contamina até a família. Ela não sabe por quê, culpa um, culpa o outro. Às vezes a culpa não é de ninguém, a culpa é dela. Os demônios na vida dela, por quê? Não toma posição com Deus. Aí vai na igreja, vai campanha, Deus abençoa minha filha, meu filho. Deus é justo, pode até abençoar, mas os demônios que estão na tua vida continuam lá. Quer ser vitorioso, quer ser vitoriosa, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, o tempo está correndo. Jesus te ama. E te chama ao arrependimento, a um convertimento. Mas eu estou com vergonha. Mas vergonha do quê? Eu vim do mundo. Aceitei Jesus chorando no meio da multidão. Irmãos, eu me reconciliava com Deus mais de 20 vezes, eu acho. No começo eu pecava, aquilo pesava minha consciência, eu não conseguia conter. Eu tinha que vir falar com Deus, humilhar diante do Senhor. Foi assim que conheci Jesus. Nunca tive vergonha. Eu ia leve, ia limpo para casa, porque eu ia com a presença do Espírito Santo. Eu ia com a presença do Senhor na minha vida. Não quer ter uma vida nova com o Senhor? Quer continuar com a tua vida dessa maneira? Dessa maneira é limitada. A tua vida, a tua trajetória nessa maneira, ela é limitada. Limitada, não vai chegar muito longe não. A qualquer momento pode recair sobre você repentina destruição. Por que, irmão? Não tem a presença de Deus, não tem a presença do Espírito Santo na tua vida. Quando Saul perde a presença do Espírito Santo, a primeira coisa que ele perde é o reinado. Depois vem mortes na família. Depois vem a morte dele. Ele mesmo se mata, se lança na ponta de uma espada, porque não tinha a presença do Espírito Santo. Quem que faz isso, irmão? É o diabo mesmo, irmãos. Crente cheio do Espírito Santo, ele não se mata. Porque a Bíblia fala, Jesus fala, eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ele nos dá vida. O Espírito Santo ele nos vivifica. A oportunidade está aberta. Não quer voltar para Jesus? Não quer aceitar Jesus? Não quer confessar seus pecados diante do Senhor? O Senhor te chama. Tem pessoas aqui, eu sei que tem pessoas aqui. Naquele dia, você vai prestar conta com o general. Mas as minhas mãos vão estar limpas diante do Senhor. Amém? As palmas bem fortes para Jesus.